dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Um bom dia também para você que está nos acompanhando pelo YouTube, então aproveita que se você já está aí, comenta esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e bom dia também para quem está onde? No Papo Legal. Porque eu já vou, inclusive, me adiantar aqui para não perder tempo e abrir a nossa enquete de hoje lá na nossa sala real oficial do Mercado e Investimentos. Mas não vou dar muito spoiler, apesar de que vocês já devem estar sabendo qual é o principal assunto do nosso dia. A gente vai dar continuidade à novela Bolsomaster, que ganhou novos desdobramentos e novos capítulos durante o dia de ontem. E isso, claro, fez barulho, inclusive no mercado financeiro. Foi uma pergunta que apareceu lá na sala do mercado. Alguém perguntou, Débora, você vai falar? Eu até ia procurar aqui, mas as mensagens rodam muito rápido. Débora, você vai falar sobre o impacto, se teve ou não impacto no mercado ontem? Sim, vou falar. E eu já aproveito para puxar que esse é o nosso primeiro destaque do dia, que é a notícia do fechamento, aquela que a gente sempre passa com vocês. Então, o Ibovespa despenca 1,8% com ruído político envolvendo Flávio Bolsonaro. O mercado reage a denúncias envolvendo o pré-candidato do PL e Banco Master. Sempre pega mal quando você tem um pré-candidato que acaba envolvido em algum escândalo, que acaba envolvido em alguma qualquer coisa questionável, porque o mercado gosta de previsibilidade. E a partir do momento que algo fica nebuloso, inclusive se a pré-candidatura continua ou não, e isso é, inclusive, a nossa enquete. Já vou aproveitar para puxar o gancho aqui. Lá no Papo Legal, a enquete é a seguinte: você acha que Flávio vai manter a candidatura? Sim, aqui as alternativas para vocês. A base dele é fiel. Não, ele foge do debate e até pode dar uma desmaiadinha. Talvez, se surgirem mais áudios. Então, enquete feita e já colocada para vocês darem os seus pitacos e podem aí também falar sobre o tema. Depois eu vou ler tudo com calma. O outro assunto que não deixa de estar ligado é justamente o filme queimado. Outra notícia aqui de destaque no nosso portal, porque parece que agora queimou o filme e a gente vai explicar esses desdobramentos e mais uma relação colocada na teia de Daniel Vorcaro. Agora envolvendo diretamente o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. Então eles que estavam tentando se desvincular dessa história, para mim, estava lá. Estava lá o tempo todo, só não via quem não queria. Podia parafrasear a Pitty aqui, estava ali o tempo todo, só você não viu. Até pensando nas outras relações que já tinham aparecido. Só que agora fica inegável todo esse envolvimento, as ligações e a proximidade também já com a família Bolsonaro. Porque até então, a gente podia fazer aquela ligação direta do Zettel, sendo ali o doador da campanha de Jair Bolsonaro e de Tarcísio de Freitas, e depois todo o envolvimento também envolvendo ficou feio, né? Todo o envolvimento também ali de empresas públicas, do governo de São Paulo, nada é de graça nessa vida. Então, quando começa a ter doação aqui, negociação ali, pode crer que tem alguma coisa por trás. E isso agora está vindo à tona cada vez mais. Está ficando mais explícito e realmente máscaras aí estão caindo. Já não bastava as coisas acontecerem na gestão do Campos Neto, não bastava Campos Neto ter facilitado as fintechs, ter facilitado a vida do Master, inclusive, com algumas mudanças de precatórios, os diretores que eram da própria gestão do Campos Neto também estarem envolvidos nisso, ter o Zé, o doador de campanha, parece que nada disso bastava. O Ibanez, a gente vai puxar essa teia daqui a pouco, mas só fazendo um remember aqui do que já não bastava aparecer, mas agora o que faltava, eu acho que começa a emergir. Vamos falar então da nossa agenda, porque hoje tem bastante assunto, então vamos passar já pela nossa agenda do dia, mas já adiantando que o assunto principal hoje vai ser essas ligações e mais esse desdobramento do caso do Banco Master. Começando já às 3 horas no Reino Unido,
saiu o PIB do primeiro trimestre, mas medição essa ainda preliminar. Também lá no Reino Unido teve produção industrial de março e às 9 horas da manhã saiu o levantamento sistemático da produção agrícola de abril aqui no Brasilzão. 9 horas, medição do IBGE também, a PNAD contínua trimestral. Débora, qual que é a diferença da PNAD contínua trimestral para as outras PNADs que a gente fala aqui mensalmente? A PNAD contínua trimestral traz dados mais recortados, dados mais detalhados da PNAD. Então faz cruzamentos com gênero, faz cruzamentos com cor, faz cruzamentos com idade, escolaridade. Então ela traz uma série de cruzamentos de renda e de empregabilidade e até de subutilização de diversas esferas e consegue cruzar esses dados. Então, um detalhamento das PNADs e por ter todo esse detalhamento, ela é divulgada trimestralmente. Às 9h30 nos Estados Unidos, saíram os dados de venda no varejo de abril e a gente ainda tem mais um pouquinho de agenda na sequência, porque continua às 9h30 pedidos de auxílio-desemprego da semana até dia 9 de maio nos Estados Unidos, esse dado semanal acompanhado bem de perto agora, e os números de pedido de auxílio-desemprego continuados da semana até o dia 2. Sempre tem essa defasagem entre uma e outra, mas são dados semanais que estão sendo acompanhados de perto. Às 4 horas, a gente vai descobrir a inflação ao consumidor, o CPI, da Argentina. Será que Milei está inflacionado? Vamos descobrir aí se a Argentina apresentou uma inflação maior nesse mês de abril. E na China, ao longo do dia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chega a Pequim para se encontrar com o presidente da China, o Xi Jinping. Então hoje uma agenda que tem alguns direcionadores, alguns condutores aí durante o dia, mas nada muito relevante para tomar a frente. Muito provavelmente a gente deve continuar com as tensões do Oriente Médio no radar, então essa questão da resolução ou não do conflito, e além disso, alguns pontos podem aí sobressair, sendo eles os balanços, o setor de tecnologia lá fora e os desdobramentos políticos aqui dentro do Brasilzão. E já convidando também vocês, antes de entrar no fechamento, para participarem da nossa enquete que está lá no YouTube. Então, o Flávio cobrou Vorcaro pelos pagamentos do filme, por quê, hein? Vamos lá descobrir? O que vocês acham? Ele é muito dedicado à cultura. Deve ser mesmo, né? Será? É a habilidade herdada do pai. Amigos, milhões à parte. Então, gente, deixem as opiniões de vocês, tanto lá na Sala do Mercado, no Papo Legal, como também no YouTube. E no finzinho do programa, eu reservo um espacinho, um pouquinho aí para trazer para vocês o resumo e o resultado dessas enquetes, para ver a opinião da nossa audiência em relação a esse tema, que balançou bastante o Brasil ontem e não diferente, balançou também essa manhã. Shot de água agora, porque eu já estou ficando com sede e com a boca seca. Então, vamos lá para o momento de reidratação e na sequência a gente fala do fechamento. Vamos entender então agora esses impactos que aconteceram na Bolsa ontem, depois da divulgação desse pedido de negociação, eu diria, de milhões para o filme Dark Horse sobre a vida de Bolsonaro. E o pedido foi feito por Flávio Bolsonaro. E não sendo diferente, não era esperado diferente, que isso poderia mexer com o humor dos mercados. O dia ele já não começou muito bem, né? Não foi um dia de grande otimismo na nossa bolsa. Então o dia começa ali perto do 0 a 0, sem muito otimismo, sem muito entusiasmo, mas ainda assim esboçando algum sinal de recuperação. Só que aí vem o primeiro dado que começa a jogar areia nessa história, que é o PPI dos Estados Unidos. Para quem lembra, ontem na agenda, a gente falou sobre os preços aos produtores. Essa divulgação aconteceu durante a manhã e a divulgação veio acima do esperado, já mostrando um sinal de pressão, principalmente dos itens de energia, de outros itens voláteis que dependem do mercado internacional e dos preços internacionais. Então você tem
essa primeira já pressão vinda para o mercado brasileiro, porque diante de um PPI, de um índice de preços ao produtor mais pressionado, você já tem uma expectativa de aumento nas taxas de juros lá nos Estados Unidos. Então a gente começa a acompanhar esse movimento logo no início da manhã. Movimento de alta nos juros, já diminuindo o apetite pelo risco nos mercados emergentes e fazendo com que o dólar se fortaleça frente a outras moedas. Esse foi o primeiro esboço. Então, logo no começo do dia, o dólar já se fortaleceu tanto frente aos pares, a outras moedas fortes, quanto ao real. Só que aí a coisa vai piorando, né? Porque nada é tão ruim que não possa piorar. Ao longo da tarde, quando surgem essas notícias envolvendo os bastidores políticos do Banco Master e o envolvimento de um pré-candidato à presidência da República no escândalo, né? Um escândalo que colocou em risco, inclusive, o sistema financeiro nacional, o maior escândalo financeiro do país, a Bolsa realmente vira qualquer possibilidade de ir para o terreno positivo e acaba afundando as perdas. E aí a gente vê um Ibovespa caindo 1,80 e o dólar disparando ainda mais. Já não era um dólar que estava enfraquecido, mas aí ele se fortalece ainda mais frente ao real, porque também tem uma realização de ganhos aqui na nossa Bolsa. E um cenário bem importante que eu preciso falar também é que a nossa Bolsa recebeu um fluxo de capital estrangeiro muito grande durante o começo do ano e fim do ano passado. E isso fez com que a Bolsa desse aquela estirada que a gente viu. Então entrou um fluxo de recurso aqui muito forte. E esse recurso está começando a realizar os ganhos, e esse recurso também veio muito dos Estados Unidos, em uma perspectiva de juros mais baixos por lá, em uma expectativa inclusive de uma bolsa com menos potencial de valorização. Esse recurso vem buscar o que estava barato aqui. Quando ele vê que pode já ter chegado em um patamar que talvez não ganhe tanto mais, que não tem mais tanto potencial de valorização, é especulativo. Então, da mesma forma que entra, ele também sai, né? É um recurso que não tem nenhum compromisso para fomentar aqui os nossos ativos. Então ele sai mesmo, e diante de qualquer instabilidade, e ainda dentro de um cenário internacional conturbado, realmente esse recurso vai buscar o ganho onde for mais seguro. E é um movimento também que a gente vem acompanhando durante praticamente todo o mês de abril, ou pelo menos da segunda quinzena para frente, e o mês de maio, né? Depois que a Bolsa bate aquele pico do dia 14, flerta com os 200 mil pontos, de 19 sessões que a gente teve, eu acho que 5 ficaram positivas. É isso mesmo, só 5 ficaram positivas. Então, a gente tem uma realização bem dura aqui na nossa Bolsa, e as bolsas nova-iorquinas só ficaram no positivo, como vocês viram ali na tela, porque o setor de tecnologia, mais uma vez, impulsionou os índices. Não foi uma alta geral, não foi um otimismo generalizado. Foi algo puxado por um setor específico na Bolsa de Nova York e em outras bolsas mundiais que também tem um setor de tecnologia mais presente. Não foi um dia, então, de um otimismo que poderia chegar aqui, até porque o PPI já jogou um pouco de areia, e aí veio o segundo Flávio Day, né? O Flávio Day, o retorno, e acabou com toda essa possibilidade. E já que a gente está falando de Flávio Day, o retorno, é desse assunto que a gente vai falar agora, porque eu discordo ali que ganhou o Oscar da pilantragem. Eu acho que ganhou a Framboesa de Ouro, porque esse filme, para mim, já é um mico de nascimento, né? Então, vamos falar aqui dessa negociação de Flávio Bolsonaro com o Daniel Worcaro, que passa a ser mais um elo de ligação da família Bolsonaro com o escândalo do Banco Master e também com Daniel Worcaro. A gente poderia até puxar ali o Augusto Lima também nessa história, a Flávia Arruda. A gente vai trazer a teia atualizada daqui a pouquinho, mas a gente precisa falar desse assunto. Eu vou começar aqui passando o áudio, né, do pedido do dinheiro, do pedido do recurso, e depois eu comento. Então vamos colocar o VT do áudio e na sequência a gente comenta todos esses aspectos. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente.
como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, não, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não, é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Chore se você chorou, né? Ai, nossa, que triste. Tá devendo para as pessoas, vai dar calote, estamos sem dinheiro. Eu até vi um meme rodando, eu vi uma série de memes, né? Mas eu vi um meme rondando ali na internet que mostrava ali o Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro e ele, ali a família Bolsonaro com todos os imóveis comprados em dinheiro vivo, né? Mas está ali chorando, negociando dinheiro com Daniel Vorcaro. E a gente sabe, né, que nada realmente acontece de graça nesse mundo. Se ele está negociando com o Daniel Vorcaro, é porque algum interesse tem, e provavelmente esse interesse é mútuo. E talvez envolva mais do que dinheiro, né? Pode envolver influência, pode envolver favores. Então a gente precisa olhar isso com a devida atenção. Porque a gente até tem algumas falas aí do Flávio Bolsonaro, e eu vou trazer daqui a pouquinho, mas que mostram que ele tenta se defender com uma justificativa que acaba piorando, inclusive, a situação, né? Ele tenta se desvencilhar, jogar ali a Lei Rouanet no meio, como eles gostam de fazer, mas a gente sabe que a Lei Rouanet, por exemplo, é criteriosa. E na sequência, né, a gente até separou o vídeo da coletiva que foi feita antes. Eu acho que esse foi um ponto incrível dessa história, porque a coletiva já foi, né, o jornalista já foi ali para a coletiva pronto para perguntar sobre esse assunto para o Flávio Bolsonaro. Ele ri, desconversa, fala que é mentira e depois o áudio vem à tona e acaba deixando essa situação escandalosa aparecendo. Então eu vou trazer também esse VT da coletiva e aí a gente já usa a sequência aqui, já pega o gancho para falar dessa declaração do Flávio Bolsonaro na tentativa de se defender, mas que na verdade acaba até deixando ele em maus lençóis, piores lençóis, eu diria. Senador, por que o filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro? Mentira, não é sobre isso. É que a gente está fazendo uma reportagem que mostra uma mensagem do senhor pedindo dinheiro para o Vorcaro. Bom trabalho, militante, não dá. Seria importante ter sua posição, senador. São mensagens. A gente já entrou em contato com a sua assessoria. Vamos lá, né? Vou colocar então agora na sequência já a declaração do Flávio Bolsonaro nas suas redes sociais. Ele fez um vídeo ali, né? Só faltou o fundo preto, né? Mas ele fez um vídeo tentando se retratar, falando, claro, com a sua base, né? Com aquela base mais próxima do bolsonarismo, que acaba engolindo qualquer coisa. Vou colocar aqui na tela e aí eu já faço esse comentário geral. Mais do que nunca, é fundamental a instalação da CPI do Banco Master. É preciso separar os inocentes dos bandidos. No nosso caso, o que aconteceu foi um filho, olha lá, drama queen de novo aqui aparecendo, vamos chorar junto. Foi um filho procurando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do seu próprio pai. 0 dinheiro público e 0 Lei Rouanet. E aqui, gente, o primeiro ponto, né, que eu nem vou entrar no mérito agora de não ter a possibilidade de usar Lei Rouanet, por exemplo, para um longa. Mas, se a gente pegar os critérios da Lei Rouanet, ela é criteriosa, ela precisa de prestação de contas.
tem uma série de requisitos que você precisa cumprir para conseguir o dinheiro da Lei Rouanet. Não é como eles falam o tempo todo, né, que pega dinheiro. Aqui, inclusive, eu acho que a gente tem... Aqui ele já está falando como ele conheceu o Daniel Vorcaro. Mas, né, ele fala ali de dinheiro público para financiar ideias. E, gente, né, ele está completamente fora e descolado dessa realidade. Eu tenho certeza que se a gente perguntar para Flávio Bolsonaro como funciona uma Lei Rouanet, ele não sabe responder nada sobre isso. E aqui a gente já vê o equívoco logo no começo da fala dele. E outro ponto que a gente pode frisar aqui é que ele fala dinheiro privado para um filme privado. E aqui a gente estava falando agora que provavelmente isso não venha de graça, não é um patrocínio master aí que o dinheiro poderia, né? Até porque a gente viu quanto esse filme ficaria superfaturado comparado a outras produções cinematográficas nacionais e internacionais. Então, para onde foi esse dinheiro privado para o filme privado? Será que chegou nesse filme privado? Porque a produtora diz que não. Então, para onde foram esses milhões? Tem-se a investigação que está no fundo do Texas. E esse fundo do Texas, por muita coincidência, será que está financiando outras atividades dos Estados Unidos? Espero que a investigação responda isso para a gente. Mas o ponto aqui é que o dinheiro não vem de graça, ainda mais se tratando de Daniel Vorcaro, que tem uma teia de influência muito grande e gosta de enrolar as pessoas no seu casulo, gosta de enrolar as pessoas na sua teia, nesse jogo de poder. Então ele vai envolvendo, coloca dinheiro aqui, coloca dinheiro ali, mas sempre buscando alguma contrapartida, alguma influência, alguma expectativa de poder ele tem ali, ou de colocar essa pessoa sob influência dele. Então, né, o fato de ser privado e zero Lei Rouanet, Flávio Bolsonaro, sinto muito, é fácil de desmontar aqui em poucos segundos. Mas vamos continuar, porque tem mais um pouquinho de texto que ele fala, como ele conheceu o Daniel Vorcaro. Conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024, quando o governo Bolsonaro já tinha acabado e quando não existiam acusações nem suspeitas públicas sobre o banqueiro. O contrato é retomado quando o atraso no pagamento das parcelas do patrocínio necessárias para a conclusão do filme. Então ele entra ali em contato quando começa a atrasar a parcela. Ele diz que conheceu o Daniel Vorcaro em 2024, quando já tinha acabado o governo do pai dele e quando não existiam acusações nem suspeitas públicas. Mas em 2024 já tinha muita água rolando, já tinha injeção de dinheiro do BRB, já tinha fundos de previdência colocando dinheiro, fundos de previdência esses que são majoritariamente ou do centrão ou da direita, de governadores e prefeitos. Já estava tendo dinheiro injetado ali a rodo. Né? Então o Master ele já estava numa situação e já envolvia uma série de atores. E aí ele fala, mas eu não sabia de nada, mas todos muito próximos, inclusive a Flávio Bolsonaro, se a gente puxar o esquema todo. Tem Ciro Nogueira, tem o próprio Ibanez. Então eu vou até passar, eu vou inverter aqui, gente, eu vou pedir desculpa para o pessoal que está ali na produção, porque eu vou inverter. Eu vou puxar a teia agora e depois a gente fecha com a fala do Haddad. Então vamos colocar nova teia de relações, a Dona Aranha, Daniel Vorcaro e todo mundo que está ligado a ele, e aí vocês tiram as suas próprias conclusões se tem a possibilidade de Flávio Bolsonaro não saber do que estava acontecendo, ainda mais com toda a proximidade também de Campos Neto, né? Não só de pessoas que vão aparecer aqui. Então vou pedir para colocar na tela a teia de relações, o painel aí do Master, e depois eu fecho com o Haddad. Aqui a gente tem o Daniel Vorcaro, né, ligado ao Serafim, que é o avô dele, que era pastor da Lagoinha, aqui só puxando um remember com vocês, que tem o André Valadão como ligação, que tem o Nicolas Ferreira também como ligação. Nicolas Ferreira esse ali que a gente viu o vídeo do Pix, né, o famoso vídeo do Pix, e Lagoinha é essa que tem a fintech Clava Forte, que se a gente usar aqui 2 neurônios, a gente já consegue ligar uma coisa da outra. Né? Vídeo do Pix com fintech. Tem também a ligação de lista de pastores ligadas à CPMI do INSS, que a gente puxa esse fio do Valadão. E a gente tem o Nelson Tanuri aí,
Nem vou perder muito tempo no Nelson Tanuri, porque daria um programa todo Nelson Tanuri, que foi alvo da CVM no caso da Ambipar, em que ele inflou também ações e esteve ali envolvido com algumas compras e privatizações. A EMAI é uma delas. EMAI é essa, né, que é uma empresa de água e que a gente tem também a ligação, se a gente for puxar, do Tarcísio, que teve doação de quem? Doação de Fabiano Zettel, que é pastor e cunhado do Vorcaro. Então aqui a gente já tem uma outra ligação. Além disso, Fabiano Zettel também doou para a campanha de Jair Bolsonaro. A gente tem, dentro do Banco Master, a ligação com o Ciro Nogueira, agora, ligação com a emenda Master e toda a mesada e a dinheirama que rolou para o Ciro Nogueira, e agora essa nova negociação com o Flávio Bolsonaro. E a gente poderia até puxar uma outra seta aqui, que não ia caber, né? É fio para todo lado, que é o Augusto Lima, a Flávia Pérez, que foi ministra, ou Flávia Arruda, que foi ministra do governo Bolsonaro, que tem ligação com o Ibanez Rocha. Então, se a gente for puxar aqui, né, tem fio para todo lado. A gente pode puxar o Cláudio Castro nessa história. Então, parece que só o Flávio Bolsonaro não sabia de todas essas ligações de pessoas, inclusive próximas a ele. Poderíamos colocar Campos Neto aqui também e uma série de outras pessoas. Então, aqui discordo que, conheci depois, já tinha tudo passado, não sabia de nada disso. É conversa para boi dormir. Como eu falei, só faltou o fundo preto no vídeo. E agora eu concluo com a fala do ministro Fernando Haddad, que comentou esse assunto justamente nessa toada, né, de tem focinho, rabo, orelha. Vamos ver aqui o que falou o ex-ministro, na verdade, Fernando Haddad. Agora, em relação aos áudios vazados hoje, uma possível relação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, até onde essa investigação pode chegar, o que ainda pode ser apontado e como o senhor comenta esses áudios vazados hoje? O que vocês vão perceber é que não existe uma possível relação entre os Bolsonaro e o Master. É uma coisa só. É uma coisa só. O Daniel Vorcaro, ele foi autorizado a operar pelo presidente do BC, indicado pelo Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro recebeu doação de campanha, né, do Daniel Vorcaro. O Tarcísio de Freitas recebeu doação de campanha do Daniel Vorcaro. Você tem o ministro da Casa Civil, tem relação com o Daniel Vorcaro. O ministro da SECOM do Bolsonaro tem relação com o Daniel Vorcaro. A ministra da SRI do Jair Bolsonaro tem relação com o Daniel Vorcaro. Pô, tem focinho de porco, rabo de porco, orelha de porco. Do que vocês estão falando? Toda a relação do Daniel Vorcaro é com o governo Bolsonaro. Inclusive na chamada emenda Master, que aumentava a garantia do FGC e que ia quebrar o sistema financeiro, né? E que foi abortada por esse governo. Nosso governo abortou a votação da emenda Master, que teria sido aprovada se o Bolsonaro fosse presidente da República. O Vorcaro, ele é o rebento do governo Bolsonaro. Acho que resumiu muito bem aqui o Fernando Haddad toda essa situação. Tem orelha, tem focinho, tem rabo, tem toda a carinha de porco. Se não for porco, né, o que será que é? Vou aproveitar esses minutinhos finais para passar o resultado da nossa enquete para vocês. Primeiro aqui a nossa enquete do Papo Legal. Você acha que Flávio vai manter a candidatura? E 51% dos respondentes acha que sim, a base dele é fiel. 33% acha que não, que ele vai fugir do debate mais uma vez. E talvez, se surgirem mais áudios, com 16%. No YouTube, a gente perguntou se Flávio cobrou Vorcaro pelos pagamentos do filme, por quê, né? Ele é muito dedicado à cultura, com 13%, é a habilidade herdada do pai, com 52%, e amigos, milhões à parte, com 35%. Falando em amigos, a gente fez uma curadoria lá na redação, antes de entrar aqui, de músicas, porque tem o amigo, né, que é o Ciro Nogueira, o irmão de fé, o amigo de fé, né, o Ciro Nogueira, o irmão, que é o Flávio Bolsonaro, e o camarada, que é o Ibanez Rocha, que falou que emprestou, na verdade, comprou as carteiras de crédito do Banco Master na camaradagem. Mas a gente poderia fazer uma curadoria aqui de amigo estou aqui. A gente pensou também, amigo é coisa para se guardar, e a gente até tinha pensado numa tarja disso, no lado esquerdo do bolso.
Aí já tinha usado a amizade. Tem With a Little Help from My Friends também. A gente pode fazer Friends Will Be Friends. Quantas músicas de amizade não poderiam ser dedicadas a esse episódio do Mercado Investimentos? Mas não vou terminar cantando para vocês, porque jamais faria isso com a nossa audiência. Eu vou terminar chamando vocês para se inscreverem no nosso documentário, que vai ser exibido no dia 17 de maio, às 8 horas da noite, o Bandidos de Farda. E para ficar por dentro de qualquer atualização em relação à exibição, receber o ingresso, é só entrar em iclmercado.com.br ou escanear o QR Code que está aqui no cantinho. Agora arrasto para os nossos vizinhos de cima, para o rolê ICL, porque o William De Luca e Guga Noblat já estão a postos para receber vocês. Um beijão e até amanhã. A ditadura manteve esse segredo por mais de 60 anos. Um coronel que se escondia sob o codinome Dr. Bruno. Nomes, valores e operações que terminaram até com o estupro. Documentos que descrevem a estrutura criada para centros clandestinos de tortura e assassinatos de presos políticos. Tudo isso cometido pelos bandidos de farda. O ICL vai revelar uma série de crimes da ditadura em uma investigação conduzida por mim e pelos jornalistas Igor Mello e Chico Otávio. Participe da estreia do mais novo original do ICL, domingo 17 de maio, às 8 da noite.